Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é mais um daqueles apanhadão, onde eu reúno todas as minhas leituras do mês. E este formato de vídeo é muito interessante, então vale a pena você assistir até o final, porque os livros que eu irei mostrar aqui pode ser que tenha algum título aqui que você não conheça, então é uma forma de você aí receber boas dicas. Então no mês de janeiro eu dei sequência à leitura deste livro aqui, O Vermelho e o Negro, do Stendhal. Essa edição aqui é da editora Nova Fronteira e essa edição assim tá lindíssima, lindíssima. Pertencente também ao selo da Biblioteca Áurea. Então O Vermelho e o Negro é um grande clássico aí da literatura mundial. Na verdade é um dos pioneiros aí do realismo mundial. O livro aqui ele foi publicado em 1830 e o autor aqui nos apresenta um personagem que se chama Julian Sorey. O Julian Sorey ele é um jovem carpinteiro que ele tem várias ambições e uma delas é inteirar ao exército de Napoleão, porém este sonho é frustrado juntamente com o exército napoleônico que ele tanto carrega dentro do coração. E não satisfeito com a sua má sorte, o jovem Sorey ele vai acumular dentro de si vários sentimentos como carisma, a hipocrisia, que ele vai se apropriar de tais para poder dar uma volta por cima dos seus problemas. Porém, nessa trajetória toda, o seu coração vai ser dividido por duas mulheres de classes assim superiores a dele. Digamos que são relacionamentos impossíveis. Então aqui nós teremos uma história melodramática e a vida desse personagem vai passar por muitos percalços, entre eles o amor, a traição e o espírito de vingança. Então assim, a minha nota para esse livro foi 4,5. Realmente foi uma leitura muito diferente mesmo do que eu estava acostumado. Apesar de ser um livro clássico, ele não tem aquele vocabulário rebuscado, então é uma leitura que flui muito bem. E assim, no mais eu adorei a experiência de conhecer essa história, de conhecer esse clássico. E por enquanto ainda não tem resenha, porque eu ainda não gravei, eu estou fazendo o vídeo aqui então de resumo das leituras primeiro. Mas os livros que eu pretendo gravar a resenha não vão demorar muito aí para sair, ok? O segundo livro que foi assim de tirar o fôlego foi esse livro aqui, O Jardim de Bronze, do Gustavo Malajovich, acho que é assim que se fala, se pronuncia o nome deste autor. O Jardim de Bronze é um suspense policial incrível, responsável também por dar origem à série da HBO, né, que se chama O Jardim de Bronze. Eu ainda não assisti a série, mas pelos comentários que eu vi por aí, parece ser uma série que tem feito bastante sucesso aí. Então já deixo a dica aí pra vocês, né, se você só conhecia o livro e não conhecia a série ou vice-versa. A trama aqui é ambientada em Buenos Aires e o autor ele usa toda uma linguagem muito característica, trouxe muita veracidade para a história. Então isso por si só já foi assim, algo sensacional. Temos como personagem principal o Fabian Danubian, que ele é um arquiteto, acho que é isso mesmo, se eu não me engano. E o Fabian, ele tem uma esposa muito debilitada, ela sofre de depressão, né, já há algum tempo, e isso tem comprometido a relação deles, né, como casal. E eles também têm uma filhinha de 4 anos, e num belo dia, quando a filhinha aqui do casal estava sendo levada pela babá a uma festa dos amiguinhos dela, o Fabian decide sair de casa um pouco mais cedo e encontrar-se com elas na estação de metrô. Porém, quando ele chega lá, ele vê a filhinha, né, com a babá pela última vez. Elas simplesmente desaparecem, né, fazendo com que elas não chegam no destino que seria a festa onde elas estavam indo, e elas também não retornam para casa, deixando o casal, né, o Fábio mais a esposa, completamente surtados, né, pelo desaparecimento da filha e dessa suposta babá. Então aqui já começa toda uma dor de cabeça, transformando a vida desse casal, mudando radicalmente, né, o estado de sanidade do Fábio, e várias coisas vão acontecer. Essa história tem reviravoltas assim incríveis, sabe, reviravoltas que não deixam a desejar, tá? E por ser um suspense policial, um thriller psicológico, como vocês quiserem chamar, eu não posso falar muitas coisas para não estragar a experiência de vocês, gente, mas o que eu posso falar é que esse livro aqui ele é de explodir a cabeça, sério. Eu ficava me perguntando quando é que o autor iria parar de trazer reviravoltas as quais eu nunca conseguia matar a charada, sabe? Então assim, é um daqueles livros que simplesmente você é enganado assim facilmente, tá? Você vai até pensando que é uma coisa e o autor faz uma coisinha ali que já muda tudo e assim, sério, é de surtar a cabeça. E eu já tô louco pra assistir a série na HBO. Bom, então assim, é tudo que eu vou falar desse livro aqui. Eu espero que vocês gostem. Eu ainda não sei se eu vou trazer uma resenha dele, porque de fato para esse tipo de livro, se tratando de um suspense, né,
policial, eu acho que a resenha vai me deixar um pouco limitado, uma vez que eu não posso falar muitas coisas acerca da história para não estragar a surpresa de vocês, tá? Mas espero que vocês tenham gostado. Um outro livro que eu adorei a experiência, adorei ter lido é E Nós Chegamos ao Fim, do Joshua Ferris. Joshua Ferris é um autor britânico que já ganhou várias premiações, vários prêmios importantes da literatura. E eu conheci esse autor por meio de um livro dele que eu li, que se chama O Desconhecido, que até hoje é o meu livro favorito desse autor, pelo menos dos que eu li até agora. E esse livro, gente, ele é um romance assim sensacional, sabe? É algo muito diferente do que eu estava acostumado a ler. Aqui nós vamos conhecer várias pessoas, são vários amigos que trabalham numa empresa e essa empresa está passando, digamos, por uma situação difícil, a qual ela está sendo obrigada a demitir alguns dos funcionários, e essa suposta demissão aqui é o motivo pelo qual os nossos personagens se lancem no abismo do medo. Eles ficam completamente apavorados com a ideia de serem demitidos, uma vez que a empresa, o cargo que eles exercem nessa empresa são cargos importantes, eles são muito bem remunerados, são muito bem pagos, e é sim uma empresa ao qual eles se sentem confortáveis, digamos assim. O ambiente de trabalho dessa galera fica um pouco mais pesado toda vez que a chefe deles, a tão temida Lynn Monson, convoca os seus funcionários para uma reunião, e qualquer reunião, qualquer convocação imprevista da chefe aqui, que eles tanto temem, já é motivo deles ficarem totalmente desestabilizados emocionalmente, tá? E a palavra é essa mesmo, e eles simplesmente ficam desestabilizados pelo medo, que os rodeia, que é o medo de serem demitidos pela chefe deles. Como eu disse aqui, a história ela é narrada através de vários pontos de vista, são vários personagens contando uma parte aqui da história, porque na verdade a história aqui é a narrativa dos próprios personagens, contando os acontecimentos, tudo que ocorreu nessa empresa, o porquê que muitos deles foram mandados embora. Então a história vai estar sempre sendo contada por um ponto de vista diferente, o que traz mais profundidade para os próprios personagens, porque através do ponto de vista de um a gente conhece o outro, e nisso a gente vai aprofundando um pouco mais na história de cada um deles, porque aqui é um grupo de amigos, porém eles têm subgrupos, ou seja, dentro desse grupo todo eles têm aqueles aos quais eles se identificam mais. Então é meio que uma relação assim não muito confiável, que nós não teremos um personagem principal em si, mas nós vamos conhecer toda a história por intermédio de cada um deles, tá? Então, com maestria, o autor aqui ele trabalha as relações de um ambiente, de trabalho, vai trabalhar os conflitos socioemocionais dos personagens de uma forma assim muito interessante, porque nos dá uma visão assim, mais ampla sobre o que é um ambiente de trabalho, mas também o que é o ser humano em si, como o ser humano pode ser complexo nos relacionamentos, enfim, esse tipo de coisa. Então aqui nós teremos um livro realista, um livro espirituoso e um livro também extremamente divertido, gente. Esse livro é muito engraçado. O autor ele aprofunda mesmo no que os personagens estão pensando. A grande maioria aqui são adultos que se comportam como crianças, e, enfim, é um livro que eu gostei muito. Eu dei 4 estrelas para esse livro porque é muito bom. O próximo livro que eu li foi esse daqui, O Destino Contará Outra História. Esse livro aqui é de uma autora brasileira chamada Cris Rodrigues. Ela me enviou esse livro aqui. Eu já li um outro livro dessa autora que se chama O Destino Contará a Minha História. Tem uma resenha aqui bem antiga aqui no canal também, vou deixar aí para vocês verem nos cards. E eu li o primeiro livro dessa autora já há uns 2 anos, e no ano passado, sendo mais específico, em dezembro, ela me enviou esse livro aqui, O Destino Contará Outra História, que não é bem a continuação do primeiro livro dela, mas esse livro aqui ele também tem uma relação muito forte com o primeiro livro, porém a história é totalmente diferente. A protagonista aqui é a Rose, e ela está prestes a se matar por ter vivido uma vida muito sofrida, por ter sido vítima de vários acontecimentos injustos, que a vida trouxe para ela, sem contar o filho que foi tirado dela antes mesmo de ser amamentado, e após anos e anos numa busca frenética procurando o homem ao qual ela ama e o filho, que ela sequer sabe onde está, ela simplesmente decide colocar um ponto final na sua vida, até que ela é interrompida pelo destino.
E é isso mesmo que eu falei, pelo destino que ganha braços e pernas e olhos e cabeça e tudo e corpo. É um personagem aqui que vai intervir nessa situação, vai impedir a Rose aqui de tirar a sua própria vida. Nesse encontro inesperado e meio que sobrenatural, a Rose aqui ela fica chocada, ela não acredita que um homem que diz conhecer toda a história dela, tudo que ela passou, está ali diante dela, né, na figura, né, encarnada de um homem e tal, e que se diz chamar destino, uma suposta divindade, está ali em carne e osso para tentar impedir ela de cometer um suicídio. Então ela recebe os conselhos desse homem e acaba se permitindo dar uma nova chance e partir então na procura do filho dela e na procura da felicidade de novo. Esse livro eu pretendo fazer a resenha e em breve vocês vão estar conhecendo, mas de antemão já quero falar que é uma história que a autora aqui trabalha várias questões: violência contra a mulher, estupro, problemas sociais de modo geral, enfim, é uma história que vai trabalhar relações familiares, enfim, uma série de coisas que eu gostei muito. A autora aqui tem uma escrita muito gostosa, uma escrita muito característica, o livro flui muito bem e assim, em breve eu pretendo trazer uma resenha aqui para vocês também. O último livro que eu li no mês de janeiro é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Esse livro aí que é um grande clássico aí, muita gente já conhece ou já pelo menos ouviu falar desse livro. E assim, gente, eu demorei muito para conhecer essa história e eu me arrependo por isso, porque é uma história sensacional que me fez refletir em muitas coisas, né? Dentre elas, os problemas sociais e governamentais aos quais nós vivemos. Nessa edição aqui, que é da Biblioteca Azul, ele tem aproximadamente umas 121, 126 páginas, eu acho. E o livro aqui ele é narrado em forma de fábula, né? Uma fazenda que vai ser tomada pelos animais que expulsam os humanos e passam a assumir as responsabilidades daquela fazenda. Não se deixe enganar pela capa desse livro, nem tampouco pela premissa, né, pela sinopse que ele apresenta, porque aqui, através dessa revolução que os bichos fazem aqui, expulsando os humanos e tomando conta do negócio ali, o autor ele faz uma baita de uma crítica ao regime soviético. Então é um livro aqui que ele vai falar sobre questões políticas, questões socioeconômicas, em coisas pertinentes à sociedade de modo geral. Sério, gente, esse livro aqui ele já entrou para minha lista de favoritos. E eu amei essa história. Enfim, essas são as minhas leituras. Espero muito que vocês tenham gostado. Diga aqui nos comentários se por acaso você já leram algum desses livros que eu mostrei aqui, ou se tem vontade de ler. Me conta aqui, me conta também o que você leu no mês de janeiro. Eu quero muito saber, tá? E é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter me assistido. Um grande abraço e até a próxima.